Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. A parábola dos trabalhadores da vinha, registrada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16, é uma narrativa rica, profundamente provocadora e cheia de nuances. Quando Jesus contou esta parábola, ele estava a caminho de Jerusalém, ensinando seus discípulos e as multidões que o acompanhavam. O pano de fundo imediato é o encontro de Jesus com o jovem rico e o subsequente diálogo sobre a recompensa no reino dos céus. Essa parábola, portanto, não surge de maneira isolada. Ela é parte de uma conversa mais ampla sobre o caráter da graça divina e o modo como Deus administra seu reino. A história começa com a figura do dono de uma vinha, que sai de madrugada para contratar trabalhadores. Isso nos apresenta um elemento cultural importante. Nos tempos de Jesus, especialmente na região da Palestina, a vinha era um símbolo comum de prosperidade e trabalho árduo. Era normal que donos de propriedades fossem pessoalmente buscar trabalhadores no mercado da cidade, onde homens se reuniam na esperança de um dia de trabalho. Estes homens dependiam do que ganhavam diariamente, pois geralmente viviam à beira da pobreza. O texto nos diz que o dono da vinha combina com os primeiros trabalhadores um denário, que era a moeda usual para um dia de serviço. Este valor, na época, representava o suficiente para as necessidades básicas de uma família. Porém, algo inusitado acontece. Ao longo do dia, o dono da vinha sai repetidas vezes. A terceira hora, que seria aproximadamente 9 horas da manhã, a sexta hora, em torno do meio-dia, a nona hora, por volta das 15 horas, e até mesmo a 1/10 hora, cerca de 17 horas, quase no fim do dia. Cada vez que encontra trabalhadores, ele os contrata e promete pagar o que for justo. Aqui vemos a primeira pista da graça de Deus em ação. O dono da vinha não contratava apenas os mais fortes ou os mais habilidosos, mas todos os que estavam disponíveis, incluindo aqueles que ninguém mais tinha escolhido. Quando o dia de trabalho termina, o dono da vinha ordena ao seu administrador que pague os trabalhadores, começando pelos que foram contratados por último. Isso contrasta com o esperado, pois geralmente quem trabalhou mais era pago primeiro. Os trabalhadores da 1/10 hora recebem um denário inteiro, o mesmo valor prometido aos que haviam trabalhado desde cedo. Isso causa espanto. Aqueles que haviam suportado o peso do dia e o calor do sol começam a murmurar, sentindo-se injustiçados. Afinal, se os que trabalharam apenas 1 hora receberam um denário, não seria lógico que os que trabalharam o dia inteiro recebessem mais? A resposta do dono da vinha, no entanto, é desconcertante e profundamente reveladora. Ele diz: "Amigo, não estou sendo injusto com você. Não combinamos um denário? Tome o que é seu e vá. Quero dar a este último tanto quanto dei a você. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você está com inveja porque sou generoso?" Essa fala do dono da vinha nos obriga a confrontar uma das maiores verdades do reino de Deus. A graça divina não é uma recompensa baseada em mérito, mas um presente dado livremente conforme a vontade soberana de Deus. Neste ponto, precisamos pausar e refletir sobre algumas lições centrais. Primeiramente, a parábola nos ensina que o reino dos céus opera sob uma lógica completamente diferente da lógica humana. Em nossa sociedade, a justiça é frequentemente entendida como algo que recompensa proporcionalmente o esforço ou a contribuição de cada um. Porém, na economia divina, a justiça é inseparável da graça. Isso não significa que Deus seja injusto, mas sim que sua generosidade transcende o que podemos compreender. Em segundo lugar, essa parábola é uma repreensão ao espírito de comparação e inveja. Os primeiros trabalhadores não estavam insatisfeitos com o que receberam. Afinal, eles haviam concordado com aquele pagamento. Sua insatisfação surgiu ao compararem seu salário com o dos outros. Quantas vezes em nossas vidas não fazemos o mesmo? Ficamos descontentes não porque nos falta algo, mas porque olhamos para o que Deus deu a outra pessoa e sentimos que merecíamos mais. Este é o coração humano, inclinado à inveja e à autopiedade.
Outro ponto crucial é o caráter inclusivo da graça de Deus. Ao contratar trabalhadores em diferentes horas do dia, o dono da vinha demonstra que no reino dos céus há lugar para todos, independentemente do momento em que chegam. Aqueles que foram chamados na última hora podem ser vistos como representando os gentios, que foram incluídos no plano de salvação muito depois do povo de Israel. Também podemos aplicar isso à experiência pessoal de cada um, lembrando que nunca é tarde para responder ao chamado de Deus. Seja alguém que serve a Deus desde a infância ou quem o encontra nos últimos momentos de vida, a recompensa da salvação é igualmente generosa para todos. Por fim, há uma dimensão escatológica nesta parábola. O pagamento aos trabalhadores representa a recompensa final no reino de Deus, onde os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso não significa uma inversão de papéis como se houvesse uma hierarquia literal, mas sim que Deus iguala todos os seus filhos sob sua graça. Este é um lembrete poderoso de que nossas obras, embora importantes, não são a base de nossa salvação. Como está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ao olhar para a aplicação prática dessa parábola em nossos dias, somos chamados a abandonar o orgulho espiritual e a reconhecer que tudo o que temos vem da bondade de Deus. Não há espaço para nos gloriarmos de nossos feitos, pois no final, todos estamos na mesma posição de dependência diante do Criador. Que possamos aprender a nos alegrar com a generosidade de Deus, tanto em nossas vidas quanto na vida dos outros. Aquele que começou desde cedo e aquele que chegou no último momento são igualmente amados e acolhidos por Deus. Este é o escândalo da graça, que nos constrange e nos transforma. Seguindo na narrativa, a partir do versículo 9 até o versículo 16, vemos o clímax da parábola e a explanação final de Jesus sobre os valores do reino dos céus. No versículo 9, o dono da vinha começa a pagar os trabalhadores, conforme sua ordem ao administrador, e inverte a lógica tradicional. Ele manda que os últimos sejam pagos primeiro. Aqui há um princípio profundo, uma quebra de expectativas. A inversão da ordem dos pagamentos simboliza que Deus não segue as hierarquias humanas. Aquele que, aos olhos do mundo, seria o menos importante, recebe primeiro e na mesma medida. Quando os trabalhadores da 1/10 hora recebem um denário, imagina um misto de surpresa e alegria em seus rostos. Afinal, eles sabiam que haviam trabalhado apenas 1 hora, insuficiente para o pagamento integral que sustentaria uma família. Este gesto do dono da vinha é um reflexo claro da generosidade divina, que abençoa além do que merecemos. Deus não se limita à nossa lógica de proporcionalidade. Ele dá conforme sua graça. Contudo, à medida que os outros trabalhadores vão sendo pagos e percebem que todos recebem o mesmo valor, surge o descontentamento. Aqueles que haviam trabalhado o dia inteiro sob o calor começam a murmurar. Eles argumentam que mereciam mais, já que suportaram o peso do dia e o calor ardente. Essa reclamação é compreensível sob o ponto de vista humano. Quantas vezes, ao observarmos a vida de outras pessoas, não pensamos, isso não é justo? Aqui está o ponto. Justiça, na perspectiva divina, não é apenas retribuição, é generosidade que transcende mérito. O dono da vinha, em sua resposta, faz 2 perguntas fundamentais. Amigo, não estou sendo injusto com você. Não combinamos um denário. E não me é lícito fazer o que quero com o que é meu. Essas perguntas desarmam qualquer argumento contra a sua decisão. Ele cumpre exatamente o que havia prometido aos primeiros trabalhadores. A justiça não foi violada. O problema, então, não está no pagamento, mas no coração dos murmuradores. Eles não reclamam por falta de pagamento justo, mas porque a bondade do dono da vinha lhes parece uma afronta. O sentimento de injustiça surge apenas ao compararem sua recompensa com a dos outros. Quando o dono da vinha pergunta, ou você está com inveja porque sou generoso, ele expõe uma verdade difícil sobre o coração humano. A palavra inveja traduz uma realidade espiritual perigosa. Não é apenas um desejo pelo que o outro tem, mas uma incapacidade de se alegrar com o bem alheio. No fundo, os primeiros trabalhadores estavam tão presos à ideia de mérito que não conseguiam compreender a natureza graciosa do reino dos céus. É neste ponto que Jesus encerra a parábola com a famosa declaração: assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Esta frase, repetida em várias ocasiões por Jesus, é um resumo do caráter subversivo do reino de Deus.
Ela não é apenas uma promessa de justiça futura, é também um chamado à humildade no presente. Aqueles que se exaltam por seus próprios méritos, que vivem buscando posições de destaque ou recompensas maiores, são confrontados com a inversão divina. No reino dos céus, a honra não é para quem exige, mas para quem aceita a graça com gratidão. A aplicação desta passagem vai muito além do contexto da vinha. É um lembrete para todos nós, especialmente na caminhada cristã. Quantas vezes no serviço a Deus caímos na tentação de medir nossos esforços em comparação com os outros? Quando pensamos que merecemos mais reconhecimento, mais bênçãos ou mais recompensas por nosso trabalho no reino, estamos, na verdade, deixando de compreender o coração de Deus. Ele não nos chama para competir uns com os outros, mas para servir em alegria e gratidão, confiando que Ele sempre fará o que é justo e bom. Além disso, esta parábola é um convite à confiança na soberania de Deus. Assim como o dono da vinha tinha o direito de fazer o que quisesse com seus recursos, Deus, em sua soberania, distribui suas bênçãos conforme sua vontade. Isso não deve nos levar à resignação passiva, mas a uma rendição ativa e confiante, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Quando Jesus diz que os últimos serão primeiros, Ele não está apenas falando de uma inversão literal, mas de uma redefinição completa do que significa ser primeiro ou último no reino. Aqueles que reconhecem sua dependência de Deus, que chegam humildemente em busca de sua graça, serão exaltados. Por outro lado, aqueles que se apoiam em seus próprios méritos e reivindicam direitos com base em seu desempenho, são confrontados com a realidade de que ninguém merece a graça divina. Ela é um presente dado livremente. Pensemos também no impacto desta mensagem para as comunidades cristãs. A parábola nos chama a abandonar o espírito de competição e inveja dentro do corpo de Cristo. Cada um de nós foi chamado para servir em tempos diferentes e em circunstâncias diferentes, mas todos recebemos a mesma salvação em Cristo. Que possamos, então, nos alegrar com a graça que Deus derrama sobre os outros, sem ressentimento ou comparação. Afinal, como Paulo escreveu em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ao concluir esta meditação, fica a pergunta: como temos respondido à graça de Deus em nossas vidas? Será que estamos agradecidos por aquilo que Ele nos deu ou passamos mais tempo olhando para os outros, questionando por que eles receberam tanto? Que possamos aprender com esta parábola a celebrar a bondade de Deus e a viver com o coração cheio de gratidão, sabendo que no reino dos céus todos somos beneficiários da mesma graça imensurável. Ao concluir a parábola dos trabalhadores da vinha, somos levados a contemplar as profundezas do coração de Deus e os valores que sustentam o reino dos céus. Esta história vai muito além de uma lição sobre justiça ou generosidade. Ela nos confronta com o escândalo da graça divina e nos desafia a repensar nossa postura diante de Deus, dos outros e de nós mesmos. A frase de encerramento, "os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos", não é uma mera inversão hierárquica. Ela aponta para o fato de que no reino dos céus não há lugar para orgulho, comparação ou mérito humano. Todos os que respondem ao chamado de Deus, seja no início da jornada ou no fim, recebem o mesmo presente: a salvação eterna. Este presente não é dado com base no tempo de serviço, no esforço ou na posição, mas unicamente na generosidade do dono da vinha. Essa generosidade nos revela algo essencial sobre Deus. Ele é soberano em suas escolhas e abundante em sua bondade. Assim como o dono da vinha distribuiu os salários conforme sua vontade, Deus reparte suas bênçãos e sua graça conforme o seu plano perfeito. E aqui está a verdade que nos desconcerta: ninguém merece a graça. Seja quem começou cedo na fé ou quem chega no último momento, todos nós dependemos do mesmo favor imerecido. Aqueles que foram chamados por último, como os trabalhadores da 1ª hora, podem representar aqueles que vêm de um contexto inesperado, como os gentios na história bíblica, ou até pessoas que se voltam a Deus em circunstâncias tardias. Por outro lado, os primeiros trabalhadores podem simbolizar aqueles que se dedicam ao serviço do reino desde cedo, muitas vezes carregando o fardo do trabalho ao longo da vida. Ambos os grupos são profundamente amados por Deus, e sua recompensa não é uma questão de mérito humano, mas de amor divino. Essa parábola também nos desafia a abandonar a mentalidade de comparação.
Ao murmurar contra o dono da vinha, os primeiros trabalhadores revelaram um coração que não compreendia a graça. Quantas vezes nós mesmos fazemos isso? Talvez não verbalizemos, mas em nossos pensamentos comparamos o que recebemos com o que outros receberam. Questionamos as bênçãos de Deus na vida alheia como se houvesse um limite para o que Ele pode dar. Esquecemos que o mesmo Deus que é generoso com o outro é também generoso conosco, e que tudo o que temos é fruto de sua bondade. Outro aspecto poderoso desta história é que ela nos chama a confiar na justiça de Deus, mesmo quando não a compreendemos completamente. O dono da vinha não foi injusto com os primeiros trabalhadores. Ele deu exatamente o que havia prometido. Mas sua justiça transcende a retribuição e abraça a generosidade. Isso é algo difícil para nós, que muitas vezes nos apoiamos em um senso rígido de merecimento. Deus, porém, é livre para agir com bondade e graça, e isso nos ensina a descansar em sua soberania, confiando que Ele sabe o que é melhor. No aspecto prático, essa parábola nos desafia a viver de forma diferente. Se entendermos que tudo o que temos vem da graça de Deus, isso deve transformar nossa maneira de enxergar o próximo e de servir ao reino. Não há espaço para orgulho, competição ou inveja no corpo de Cristo. Cada um de nós foi chamado para uma obra específica, e o dono da vinha, em sua sabedoria, recompensará a todos conforme sua vontade. Por fim, esta história nos aponta para a natureza inclusiva e acolhedora do reino dos céus. Seja qual for o momento em que alguém ouve o chamado, na infância, na juventude ou no final da vida, o convite permanece: venha trabalhar na vinha. E a recompensa, a vida eterna com Deus, é igualmente plena para todos. Como Romanos capítulo 6, versículo 23 nos lembra, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A parábola dos trabalhadores da vinha é, acima de tudo, um convite à gratidão e à humildade. Que possamos abandonar toda a mentalidade de mérito e nos alegrar com a generosidade do Pai. Que possamos celebrar não apenas a graça que recebemos, mas também a graça que Ele derrama sobre os outros. No fim, todos nós estamos na mesma posição, pecadores alcançados pela maravilhosa e imerecida graça de Deus. Que essa lição ecoe em nossos corações e transforme nossa perspectiva, para que possamos viver como cidadãos do reino, refletindo a bondade do dono da vinha em tudo o que fazemos. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora por Fitty Sounds, faixa Building Dreams. Música por www.fittysounds.com. Voz por ChatGPT 4.0, tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.